Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, sem dúvida nenhuma, as intervenções de senadores anteriores, senadora, instiga o debate do momento que nós estamos vivendo no nosso país. E debates profundos, importantes, alguns com provocações, aos disputa política que, como consequência, está posta, mas eu acho que a grande responsabilidade da política séria, dos políticos sérios, dos partidos comprometidos com a democracia do nosso país e com o seu desenvolvimento, tem um papel muito importante a saber fazer a leitura correta da crise e do momento que nós estamos vivendo para, junto com todos os políticos sérios, empresários, judiciário, Ministério Público, podemos somar a seriedade da coisa pública aos interesses do desenvolvimento do nosso país para se solucionar a grande crise econômica, social e política por que passa o nosso país. Hoje faz um ano que a Câmara Federal, daquela sessão que autorizou o impeachment da presidenta Dilma, a principal discurso, o principal argumento, a principal justificativa para tirar a presidenta da República e interromper o processo de democracia que nós estávamos vivendo e de avanço da consolidação de um Estado social que estava sendo implementado no nosso país, a grande justificativa ali que havia um caos na economia, um problema na economia, que havia um caos no processo de corrupção no país e que o grande justificativa é que a presidenta tinha cometido pedaladas. Nós, depois de um ano, ninguém fala mais em pedaladas, ninguém fala mais no crime que a presidenta cometeu, mas se processa aqui um debate que é misturado de hipocrisia, misturado com interesses internacionais e interesses da entrega do nosso país, a quebra da sua soberania e a entrega do nosso país de novo ao controle do capital financeiro internacional. Se não vejamos o que aconteceu nesse último ano, quando o governo Temer se instala através desse processo de um golpe parlamentar. O nosso país retrocedeu há tantos anos atrás. Primeiro, quebramos a nossa democracia, interrompemos um processo democrático que tinha se estabelecido no país com uma reação do povo organizado, que alguns tombaram na luta, perdeu-se grandes lideranças, expulsaram do país grandes lideranças, se interrompeu, portanto, uma vida de um país, de um povo que é um povo pacífico, um povo ordeiro, um povo que, ao longo da história de 500 anos, sempre reagiu à dominação, à escravatura, o domínio da classe dominante que descobriu o Brasil e que saquearam as nossas riquezas através do pau-brasil, através da exploração das nossas pedras preciosas. Foi assim que nasceu o Brasil, sob a dominação de uma sanha que roubavam as nossas riquezas, mandaram as nossas riquezas, aqueles que se instalaram no poder aqui, para o enriquecimento de interesses internacionais.
Quer dizer, sempre foi a luta de um povo a conquistar sua soberania, a sua autodeterminação, um processo de construção coletiva de um processo que se instalaria, que sempre se instalou, que era através de um povo que pode recuperar o desenvolvimento do seu país, o valor, aproveitando a riqueza do seu país para o seu próprio povo. Foi através do processo democrático. Mas, infelizmente, por causa desta elite que se instalou há 500 anos no nosso país e foram fazendo os seus sucessores, os seus herdeiros, é que volta de novo o Brasil perder a sua soberania, perder a sua democracia e se instala de novo retrocessos e entrega do nosso país. A sanha, principalmente do capital financeiro internacional. Então, claro que a Lava Jato teve um papel importante, tem um papel importante ao combate à corrupção. Aliás, a Lava Jato só se instalou no Brasil graças aos avanços que nós conquistamos na instalação de um governo democrático popular a partir do governo Lula. Estabelecemos leis lá que dava condições para o Ministério Público investigar, porque, a exemplos anteriores, o Ministério Público tinha um papel de arquivar, de esconder, jogar para debaixo do pano as atrocidades que os órgãos públicos, que os entes públicos e que os próprios órgãos públicos cometiam naquele país. Chegou-se até, na época, principalmente dos 8 anos de Fernando Henrique Cardoso, de apelidar o Procurador-Geral da República como o engavetador-mó das atrocidades que eram cometidos nos entes públicos e nos homens públicos naquele tempo. Por isso, é fundamental dizer que a Lava Jato se instalou no país graças aos avanços que nós conquistamos e a autonomia que o Ministério Público foi adquirindo, a autonomia que a Polícia Federal foi adquirindo no governo popular instalado pela democracia do nosso país. Agora, é bom que se diga também que os que estão na frente do Lava Jato começaram por interesses outros, com a justificativa de combater a corrupção por interesses outros, e que supõe, inclusive, que tem interesses internacionais envolvido ou escondido neste processo, trazendo graves problemas para o nosso país, com o nome de combate à corrupção. Primeiro, é o perigo de não só eles estão envolvidos no interesse de interromper a democracia no nosso país, e só aconteceu depois que o governo popular democrático do PT e suas alianças políticas ganharam 4 vezes da representação da elite, que se justificou o processo da quebra da democracia, com a criminalização, primeiro, do Partido dos Trabalhadores, mas como o processo da corrupção que está envolvendo o processo Lava Jato, não é que começou no PT, não é que começou nos governos do Lula. Isso eles quiseram vender para uma sociedade que depois, mobilizada por isso, foi às ruas, colocando os juízes, o Ministério Público como grande, de uma forma midiática e teatral, transformando como os grandes salvadores da pátria. Pobre de um país que depende de salvadores da pátria. Pobre de um país que precisa que os nossos juízes precisam ser astros, midiáticos,
astros, artistas de um processo. A democracia exige que a nossa justiça e os nossos juízes não sejam justiceiros, sejam magistrados ao julgar as coisas dos interesses do cidadão e de uma sociedade. Por isso, é fundamental que a gente faça a leitura correta. E o papel que está sendo construído aí não é apenas da interrupção da democracia, mas é desmoralizar a política, desmoralizar os partidos e, com isso, a busca de um salvador da pátria, não se sabe como. Isso aí é um processo que outras histórias em outros povos aconteceram. A busca de salvadores da pátria. Agora se fala por aí, inclusive pelo mundo, de que busca o não político, o empresário vencedor. Foi assim com esse discurso que Trump ganhou nos Estados Unidos, e me parece que aqui no Brasil nós temos um exemplo desse, que foi na Prefeitura de São Paulo, o Dória também ganhou com esse discurso. O não político, o empresário grande empreendedor, o empresário sério, etc. Isso, nós conhecemos bem a história da Itália. Com a tal da Operação Mãos Limpas, pegaram toda a política, todos os partidos políticos, juízes, Ministério Público, e o poder foi cair na mão de um grande empresário chamado Berlusconi, que todo mundo sabe o que ele fez depois lá no poder há tantos anos. E que a Itália vivia uma economia próspera, me parece que era o 6º ou 7º país do mundo mais desenvolvido, e com este processo caiu para o 9º e o 10º. O Brasil, inclusive, passou, na era Lula, passou na frente da Itália com esse processo. Graças a esse tipo de que aqui também, me parece que a Operação Lava Jato enveredou por este caminho, condenando toda a política, os partidos e interrompendo não só o processo da democracia, mas se instalando um verdadeiro desmonte do Estado social que estava sendo construído às duras penas no nosso país. Foi sim, no governo Lula, que avançamos e políticas públicas começou a chegar lá para o cidadão, lá no interior do nosso país. É só listar, não cabe nem nos dedos das mãos as políticas públicas que nós fizemos chegar lá. Luz para todos, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, as creches, água para todos, universidades sendo interiorizando nos nossos estados. Lá no interior do Nordeste foi implementada, que sequer tinha água. Agora tem água e tem universidades para dar oportunidade para a nossa juventude se preparar para ajudar no desenvolvimento do nosso país, através do acesso ao conhecimento, à tecnologia. Lá no meu estado, há 100 anos nós só tínhamos uma universidade. Foi em 12 anos de governo do PT que se instalou mais 3 universidades, agora criando as condições para lá no interior do meu estado oportunizar o trabalhador a virar doutor. Hoje nós podemos dizer que o filho do trabalhador rural pode ser doutor neste país, que o filho do negro pode ser doutor nesse país. Doutor significa ter acesso ao conhecimento, ter acesso à tecnologia para ajudar a resolver o desenvolvimento do nosso país. Então, estava falando que, portanto, é um verdadeiro desmonte, um recuo, um retrocesso que o governo Temer está se instalando no nosso país. A Dilma, no seu governo, deixou, já com problemas da economia, que se admitimos que tínhamos problema na nossa economia, ficou 11 milhões de desempregados. Após um ano, senador Paim, são 22 milhões e meio de desempregados hoje neste país. E a solução do desmonte que eles querem fazer
é desmontar o Estado social que estávamos construindo e não é nem levar para um processo da valorização produtiva dos setores produtivos, fortalecendo o setor produtivo do nosso país, como nós estávamos fazendo. Foi no governo Lula que se instalou, a partir do processo do desenvolvimento, do descobrimento do pré-sal, que se alavancou a indústria naval, avançando em estados muito importantes, como Pernambuco, Rio de Janeiro, que se resgatou o processo lá da indústria naval que estava falida, no seu estado, Rio Grande do Sul. Pois bem, em apenas um ano, a indústria naval, contra a política da Petrobras, acaba de montar e acabar com o tal do conteúdo nacional. E qual foi o acontecimento disso? Qual foi a consequência disso? Obras inacabadas, canteiros vazios, estaleiros sem pagamento, demissão de 50 mil pessoas. Este é o cenário do setor naval, consequência dessa política desastrada e de retrocesso Paulo Rocha, permite uma parte? do governo ilegítimo do seu Temer. Pois não, senador Paulo? Eu queria falar sobre tudo que Vossa